Eu sou a Marilu, sou estudante aqui da PUC também, do programa de História, fazendo doutorado. Mas, antes disso, eu sou mulher negra e periférica lá da Quebrada do Jardim Ângela, né? M-Boi, conhece? Capão Redondo, tem uma galera aqui de lá, a Zona Sul está presente. E eu quero agradecer o convite do Secafro para mediar essa mesa, dizer que é honra já é chover no molhado, mas é um desafio mediar uma mesa aí com tanto poder, né? E com tanta representatividade, e com tanta identificação também, que eu me reconheço aí nas irmãs, tá? Vamos começar essa atividade, Mulheres Negras em Ação. E o título é um título assim que foi bem feliz por parte do Secafro, porque eu não vejo essas mulheres de outra forma. A gente já nasceu em ação, a gente tem essa ancestralidade da ação e a gente não para, né? Então, para não me prolongar muito, que o tempo está um pouco corrido, tem alguns recados para dar. A Carol deu um toque aí. Quem precisar de declaração que esteve aqui hoje, depois, no final do encontro, procurem pela Carol, tá? O certificado, no dia 5 de dezembro, vai estar disponível no site do evento. Então, só acessar a partir do dia 5. E tem mais um, né, Carol? Qualquer outro. E vai passar a lista de presença, né? Vai passar a lista de presença. E quem não se inscreveu, que estiver aqui, que quiser assinar agora, também certifica. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. É com honra imensa que eu inicio aqui essa mesa, chamando essas 3 guerreiras que estão aqui hoje. Vou falar brevemente a respeito de cada uma e depois elas se apresentam aí no decorrer das falas, tá? Chamo a mesa Marileia de Almeida, que é doutoranda. Palmas para essa mulher, gente. Doutoranda em História pela Unicamp, onde desenvolve a pesquisa sobre práticas políticas de mulheres quilombolas do Rio de Janeiro. Em 2015, realizou o doutorado sanduíche na Columbia University. Eu treinei para falar isso, porque eu não sei pronunciar inglês, hein? Columbia, Nova York, cuja pesquisa focalizou os usos da interseccionalidade nas experiências teóricas dos feminismos negros estadunidenses. Chamo também aqui à mesa a nossa... E aí é um carinho especial, porque é de lá da Quebrada também, sou fã do trabalho, conheço um pouco mais, de acompanhar aí as correrias, né, e as ações que elas promovem lá, que ela promove dentro do grupo das Capulanas. Débora Marçal, palmas. Eu conheço ela. É bailarina e cofundadora da Capulana, Companhia de Arte Negra, coreógrafa do Instituto Umoja e do Bloco Afro Ilu Inã. É proprietária, design de joias, tá? Depois vocês falam com a Lígia, que a Lígia está ali articulando a compra. E ouvires da marca Preta Rainha. Cursou Comunicação das Artes do Corpo na PUC, aqui, e joalheria no Senai São Paulo. Chamo também agora para completar essa mesa, Jéssica Moreira. Palmas. É jornalista e cofundadora do coletivo Nós Mulheres da Periferia, que busca quebrar estereótipos e construir novas narrativas a partir da voz de mulheres periféricas. É correspondente comunitária da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, onde cobre o bairro de Perus desde 2010. É uma das representantes da rede Jornalistas das Periferias. Bom, só pela apresentação vocês viram aí que o negócio vai ser louco, né? E quero anunciar também, eu sou fã, desculpa aí romper o protocolo, Tula Pilar, que está aqui, nossa poeta da periferia. Zona Sul. Bom, vamos lá. Nós vamos começar com a Marileia, desculpa, Marileia. Primeiro, agradecer, e eu me sinto agradecer o convite da organização,
Obrigada, Silvane. Obrigada à organização por ter me convidado. Eu estou emocionada, eu estou honrada e emocionada. E vou dizer por quê. Esse evento e o que ele significa, ele converge também comigo com o fechamento de um ciclo e início de outro, né? A vida é sempre assim, né? E terminei a tese, vou defender em fevereiro, de um trabalho de pesquisa que começou em 2007 e, enfim, nós estamos em 2018, então são 11 anos e, de certa forma, as transformações que pesquisar quilombos e, sobretudo, as experiências das mulheres negras me trouxeram. E uma coisa que a gente sabe, né, quando a gente vai para a academia, é sempre uma das questões que nos colocam tem que ter isenção, tem que ter distância do objeto. Que distância nada! Eu escrevo com as minhas vísceras. Eu pesquiso com as minhas vísceras. Distância é coisa para branquitude. Distância é coisa que inventaram no século XIX. E a gente está rompendo com o século XIX. Então, o texto que eu vou apresentar hoje para vocês, e aí, por isso que ele expressa, de novo vou agradecer, porque vocês me deram a oportunidade de escrever esse texto, ele expressa as minhas indignações e de onde aparece minha pesquisa. E até chegar um pouco no caminho da pesquisa, que é a experiência das mulheres negras. Então, como eu preparei um texto, eu vou ler eles para vocês. E preparei com as vísceras. Anos 80. Naquela época, durante minha infância, a notícia de que visitaríamos a casa dos nossos avós na cidade de Vassouras, sul fluminense do estado do Rio, deixava meus irmãos e eu eufóricos. Era um dos raros momentos em que nós saímos de Barra do Piraí, cidade também no sul do estado. Meus avós, pessoas negras e pobres, no passado foram proprietários de alguns alqueires de terra, perdidos pela inexistência de uma política agrária para pequenos produtores no Brasil. E passaram, desde então, a trabalhar como caseiros em sítios e na fazenda da região. Sempre que eu os visitava, essa condição de moradia favorecia que eu tivesse a ambígua percepção de que, apesar de ali viverem, aquele lugar não era a casa deles. E de que um dia voltariam para terras perdidas. Terras que eu não conheci, mas que foram por mim imaginadas. Esse sentimento reiterava-se por meio das inúmeras recomendações que meu avô fazia no que se refere ao nosso comportamento. Não mexa nas plantas, não pegue laranja do pé. Hoje o patrão está no sítio, não faça arruaça. Ele estava sempre de plantão, o meu avô, tentando nos privar das desembestadas corridas pelo quintal. De pique-esconde entre os bambuzais, das risadas altas e da nossa traquinagem. A recorrência dessa imposição e das normas do uso do espaço feitos pelo meu avô fazia com que, aos meus olhos, ele fosse mais temido que amado. Contudo, ao final da tarde, quando ele pegava o cavaquinho e começava a tocar, o temor ficava em suspenso e dava lugar para outros sentimentos, que até então, hoje, eu não sei nomear. Seu repertório, que mais tarde eu cartografei de calango, era sempre o mesmo, por vezes tocado na mesma sequência. De qualquer maneira, aquelas músicas e a forma como meu avô as executava abriam outro espaço na nossa relação. Nesses momentos, também podíamos ouvir as histórias familiares da minha avó. Eram os anos 90. A desterritoriação completou-se. Meus avós envelheceram, já não prestavam nem para caseiros. Daí, minha mãe os levou para morar conosco. A música transferiu-se para dentro de casa, mas, infelizmente, ela perdeu a força da novidade e eu desfrutei por isso por alguns anos, porque logo em seguida eu saí de casa, me casei e meu avô faleceu.
E aquelas canções também desapareceram da minha família, porque nenhum dos netos, nem os filhos as aprenderam a tocar. Início dos anos 2000, mais especificamente, maio de 2007, ano em que me reencontrei com Calango. Por insistência de uma amiga minha, eu fui numa festa do Quilombo de São José da Serra, que fica lá em Valença, situado no município de Valença, também no sul do estado. Para minha surpresa, lá encontrei avatares de Pedro Rogério, meu avô, e de Silvina Monsores, minha avó. Isto é, homens e mulheres negros que tocavam os mesmos instrumentos, que conheciam as mesmas histórias. Reconheci o estilo. De lá para cá, eu fui transformando essa afeição pessoal em trabalho acadêmico, cujo o doutorado fecha um ciclo que começou em 2007. Em 2008, quando no mestrado, eu trabalhei com os quilombos na Universidade Severino Sombra e trabalhei especificamente com uma comunidade quilombola. Já em 2015, durante o doutorado, eu enfatizei a experiência de mulheres quilombolas do estado do Rio. E, já no doutorado, eu visitei 17... O Rio de Janeiro tem hoje reconhecido 32 quilombos. Eu visitei 17 quilombos, eu entrevistei 50 pessoas, em volta de 50, a maioria mulheres. E essas pessoas não só me transformaram, elas me fizeram me reconciliar com o meu próprio espaço e com a minha própria história. Durante esse período, eu conversei com lideranças dos quilombos do Bracuí, Angra dos Reis, Campinho da Independência, Paraty, Tapera, Petrópolis, Boa Vista, Areal, Mariaconga, Sacopã, no centro do Rio. Quem não conhece, o quilombo do Sacopã fica no metro quadrado mais caro do Brasil, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. É o quilombo do Sacopã, tem um samba. Ao final, gravei conversa com as pessoas, com mulheres, a maioria mulheres, cisgêneros, de idade e tom de pele diferenciadas, igualmente dissemelhantes eram suas formações acadêmicas, filiações políticas e religiosas. Terezinha, Laura, Marilda, Fabiana, Denise, Adão, Sandra, Olga, Regina, Marcos Vinícius, Madalena, Sandra, Angélica, Maria Cláudia, Ronaldo, Ivone, Ana Beatriz e tantas outras foram anfitriãs que me receberam em sua casa e contaram suas histórias. Elas me ajudaram a me constituir como alguém que suporta dizer o que precisa ser dito. O racismo é uma máquina de moer gente. Nos dias de sorte, a gente até cantava e dançava. Outros a gente chorava junto. Conceição Evaristo, num texto, Ponciá Vicêncio, ela diz o seguinte: Ponciá, personagem narradora do filme, do livro, a dado momento, a fim de fugir das ressonâncias da escravidão sobre seu corpo, deixa as terras de preto onde vivia, a fim de fugir das ressonâncias da escravidão sobre seu corpo. Anos mais tarde, depois que o trabalho de doméstica lhe permite comprar um quartinho na periferia, Ponciá resolve retornar à casa, à roça, para buscar sua mãe e seu irmão, que haviam ficado no povoado. No caminho de volta, percorrido no trem com os mesmos desconfortos e com as mesmas dificuldades de outrora, é realizado por Ponciá. Conforme ela caminha, ela vai percebendo que a localidade onde crescera parecia possuir um pulso de ferro que segurava o tempo, eternizando a condição de pobreza dos negros do povoado. Um passado que ela tentava deixar para trás, mas que naquele momento retornava como recalcado em forma de ressentimento. A cada passo que Ponciá dava em direção ao terreiro de sua família, a amargura vai cedendo lugar a sentimentos outros. Ao empurrar a porta da casa, Ponciá avista o chão limpo, de terra batida, as vasilhas de barro da mãe arrumadas na prateleira, as canecas de café do pai, da mãe, dela e do irmão dispostas sobre o fogão. Parecia que a casa estava esperando por ela. Ponciá corre e abre a janela, deixando o cheiro de mato, de terra e de chuva invadir a casa. As fronteiras entre a parte externa da casa e o terreiro se fundem. Nesse instante, com o coração aos pulos, Ponciá reconciliou-se com o lugar.
essa pesquisa também me permitiu me reconciliar com o lugar. Aproximando-se a escrevivência de Conceição Evaristo aos fragmentos das experiências da minha pesquisa, a gente pode dizer que a ficção nem sempre é estranha ao real, especialmente quando se trata de uma escrita como de Conceição Evaristo, escrita rente ao corpo. Como na ficção, Terezinha, eu, Marilda e vocês, estamos fazendo de nossas desterritorializações territórios subjetivos, implodindo a semântica da falta como um espectro de morte que ronda nossos corpos. Nascer mulher negra em uma comunidade negra rural, descendente de pessoas que foram escravizadas nas fazendas do estado do Rio de Janeiro, significa chegar ao mundo em um tempo e um lugar em que os chicotes da escravidão ainda tilitam em nossas costas. Chibatadas que se expressam pela permanência das relações de trabalho no campo, atravessadas pela mentalidade escravocrata, pelas ameaças constantes de perder a terra onde se vive, pela impossibilidade de estudar de forma digna. Igualmente, como na narrativa de Conceição Evaristo, a temporalidade da escravidão parece eternizar-se nas comunidades quilombolas. De igual modo, assim como Ponciá, Terezinha, Marilda, eu e vocês, e tantas outras mulheres, ao se conectarem, ao nos conectarmos com os afetos potentes construídos nas relações que nós estabelecemos umas com as outras e com os espaços, a gente vai deslocando territórios e construindo outros territórios. Na relação que nós estabelecemos, como o cuidado, a ternura, a capacidade de criar um espaço digno, nós temos buscado nos reconciliarmos com os nossos espaços, com as nossas histórias e com os nossos corpos. Territórios que buscam reparar as lesões e cicatrizes que mobilizam ações potentes no presente, em direção a um devir comunitário, que, como ensina Mbembe, reparação há de se explicar porque a história deixou lesões e cicatrizes. O processo histórico foi, para grande parte da nossa humanidade, um processo de habituação à morte do outro, morte lenta, por asfixia, morte súbita, morte delegada. Essa habitação à morte do outro, daquele com quem se crê nada a ver para partilhar. Essas formas múltiplas de enfraquecimento das nossas fontes de vida em nome de raça ou da diferença. Tudo isso deixou vestígios profundos, quer no imaginário, quer na cultura, quer nas relações sociais e econômicas. Tais lesões e cicatrizes impedem de fazer comunidade. De todo modo, de fato, a construção do comum é inseparável da reinvenção da comunidade. Mas a gente está se reconciliando com os nossos espaços. Uou. Marileia, alguém que suporta dizer o que precisa ser dito. Vamos respirar. Acho que não vai dar tempo de respirar muito não, viu? Porque vem aí agora mais uma guerreira. Jéssica. Com você, Jéssica, a palavra. Boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, nessa mesa, e com essa plateia também. Não é sempre que nós somos convidadas a trocar, ouvir, trocar e aprender. Muitas vezes é muito... Não são plateias tão acolhedoras em espaços como universidades como essa onde a gente está. Então, para mim, eu fico muito à vontade de estar aqui, porque eu sei que é troca. Meu nome é Jéssica, eu sou uma das cofundadoras do coletivo Nós, Mulheres da Periferia, composto por mais outras 5 mulheres, também periféricas, e de outras regiões da cidade de São Paulo.
e eu moro no bairro de Perus, que fica na região noroeste. E, para começar a falar um pouco, né, sobre o tema dessa mesa, eu fiquei pensando como que eu me movimentava enquanto mulher negra. E eu acho que o meu maior movimento, ele se dá pela palavra. Foi a partir da palavra, seja ela escrita, seja ela oral, que eu comecei a me movimentar e me encontrar, inclusive, enquanto mulher negra. Então, eu trouxe aqui um poema para abrir um pouco a minha fala, para explicar, eu acho, porque que eu cheguei nesse lugar da palavra. Eu sobrevivi do nada. Do nada. Eu não existia. Não tinha uma existência. Não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo de uma vez, já velha. Eu não nasci criança. Eu nasci velha. Depois é que eu virei criança. E agora, continuei velha. Me transformei novamente numa velha. Voltei ao que eu era, uma velha. Esse texto ele foi escrito pela Estela do Patrocínio, uma mulher negra que nasceu no ano de 1941, no Rio de Janeiro. E a Estela do Patrocínio ela foi reduzida a uma mulher louca. E a Estela do Patrocínio passou mais ou menos 30 anos dentro de um hospital psiquiátrico, uma colônia psiquiátrica, como eles chamavam. E apenas na década de 80, ou seja, desde a década de 60, ela estava já nesse hospital, foi que uma artista plástica entendeu que a fala da Estela do Patrocínio trazia muita poesia, tinha muita poética nessa fala dela. Então, gravaram essas falas dela. E depois, posteriormente, a Viviane Mosé ela fez uma sistematização dessas falas e transformou num livro. Veja só, virou até um livro que chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti, né? Tido como um dos prêmios mais importantes da literatura e que dificilmente nós, enquanto mulheres negras, chegamos a competir. Eu acho que ótimo que alguém, em algum momento, olhou para a fala da Estela do Patrocínio. Acho que isso foi importante e a gente não está deslegitimando aqui a importância que tem a sistematização, os trabalhos acadêmicos, a forma acadêmica, né, de tratar. Só que, raramente, esse trabalho ele é feito por nós, mulheres negras. Agora, né, a gente tem, sim, um número maior de mulheres negras que estão fazendo isso. Mas quem descobriu a Estela do Patrocínio foi uma mulher branca. E depois, de uma forma, querendo ou não, acadêmica, esse trabalho da Estela do Patrocínio fica conhecido nacionalmente, vira até tema de ópera. E o que eu quero, com isso, refletir é que quando que é que a nossa palavra, enquanto mulheres negras periféricas, elas são lidas como nossas palavras, com as potências que elas trazem, com a profundidade de uma Estela do Patrocínio, sem que elas precisem, antes, ser legitimadas pelo branco, pelo espaço acadêmico. Eu me inspiro nas falas da companheira de dizer que a gente tem, sim, proximidade. A gente tem que, sim, ter proximidade com aquilo que a gente estuda, porque é a nossa história. Eu não quero mais falar do outro, eu quero falar de mim e dos meus iguais. E é partindo dessa reflexão e por uma falta de representatividade que eu e mais várias outras mulheres periféricas e as que eu me encontrei, né, as outras meninas que fazem parte do Nós Mulheres da Periferia, que nós criamos esse coletivo em 2014. Inicialmente, ele nasce a partir de um texto, de um artigo que nós publicamos na Folha de São Paulo. E a gente recebeu um convite para escrever, claro que inicialmente com espanto, e a gente falou, tudo bem, vamos topar escrever. E esse texto se chamou Nós Mulheres da Periferia, e a gente lembra que algumas mulheres começaram a publicar no Facebook esse texto, assinando como se elas tivessem escrito, e posteriormente também lendo nos saraus, um lugar que geralmente a gente vê mais textos poéticos, né? De repente, estava um texto jornalístico. Porque talvez não seja só jornalismo que a gente faz. Talvez seja
um contar da nossa história. E a comunicação aqui, o jornalismo, ele entra muito mais como uma ferramenta para a gente contar a nossa história do que exatamente para continuar reforçando padrões, até mesmo linguísticos, que a gente já tem em vista. Então, desde 2014, nós realizamos esse trabalho, que é basicamente de contar a história das mulheres periféricas, que é contar as histórias, tanto refletir sobre as dificuldades e desafios que nós ainda temos, porque a gente sabe que eles ainda existem, e que está nas periferias, né, o maior número de mulheres negras. A periferia é um território preto, a periferia é um território que é continuação dessa história, né, que é a continuação da história de uma abolição falseada da escravidão, né? Então, quando a gente tem esse processo dessa abolição falseada da escravidão, a gente tem a ida de muitos povos, de muitas comunidades que viviam nos interiores, como uma cidade como essa de São Paulo, que passam a vir para a cidade de São Paulo, mas dentro da cidade, os nossos ancestrais ou as nossas famílias, elas não eram bem-vindas. Elas, então, começaram a se instalar nas periferias de São Paulo. E aqui em São Paulo, diferente de outras cidades, Rio de Janeiro, Salvador, a gente tem essa dinâmica muito presente, que é das periferias, né? O centro está num lugar e as periferias estão nas bordas. Então, é importante a gente mostrar que as periferias não nascem à toa e que, quando a gente está falando de periferia, nós também estamos falando de territórios negros na cidade de São Paulo, né? E em diversos outros espaços também. Mas que essas mulheres, as mulheres negras periféricas, são ainda as mulheres que mais estão nas bordas, não só geograficamente, mas também dos direitos sociais. São as mulheres que ainda não recebem atendimento qualificado ou humanizado nas UBSs, no Sistema Público de Saúde. São as mulheres que ainda não têm escolas e creches para os seus filhos. São as mulheres que, a maior parte, são chefes de família, e são mães solo, geralmente. São as mulheres que também são vítimas, né, do aborto. Né? A gente não... Enfim, a gente entra em várias discussões. São as mulheres que ainda estão em maior número no sistema carcerário. Então, por mais que nós sejamos maioria nesse país, mais do que a metade, a população de forma geral, e as mulheres negras, nós ainda não acessamos os serviços sociais. Nós ainda não nos vemos também nos espaços de poder ou nos espaços de produção de conhecimento. E é aí que você fala, qual que é a importância da palavra na movimentação da mulher negra? É a possibilidade da gente começar a contar a nossa história por nós mesmas. Estela do Patrocínio, ela foi uma sobrevivente de um modelo psiquiátrico, né, até a década de 80, que começa a ser transformado na década de 80. Ela foi uma sobrevivente porque ela usava as palavras. As poesias que ela fazia, infelizmente, né, fazia com que ela era tida como uma pessoa diferente dos outros pacientes. Então, ela não totalmente livre, né, de todos esses aparatos, os medicamentos, mas ela conseguia mostrar a força dela. E isso se dava pela palavra. Então, as nossas palavras, sejam elas orais, sejam elas escritas, seja no audiovisual, no rádio, no blog que a gente fizer, na fanzine, no folhetim, elas sempre vão ter muita força. Porque é a possibilidade que a gente tem de mostrar toda a nossa, não só a nossa força, mas a nossa insatisfação perante uma sociedade que ainda é muito racista. Então, para mim, quando eu me penso enquanto uma mulher negra e periférica, e eu gosto de colocar aqui essa territorialidade também, né, como eu já expliquei, eu gosto de pensar e trocar, assim, contar essa experiência de que eu me descobri negra foi pela palavra. Eu só me descobri negra porque, em algum momento,
eu utilizei, né, a ferramenta do jornalismo, eu me tornei jornalista, e essa palavra fez com que eu buscasse conhecer o meu bairro. Né? Então, eu comecei a ser correspondente da Agência Mural de Jornalismo das Periferias e comecei a conhecer Perus. Com isso, os grupos culturais de Perus. E quando eu conheci os grupos culturais de Perus, eu conheci a comunidade cultural Quilombaque. A comunidade cultural Quilombaque, que tem 12 anos de existência no bairro, é um quilombo urbano. E eu comecei a ver as outras mulheres negras. E eu nunca tinha visto outras mulheres que assumissem os seus cabelos, que tinham tanto orgulho de serem negras. Na minha família, as mulheres... sou de uma família miscigenada, mas as mulheres, né, a começar da minha mãe, as minhas tias, elas não se dizem como mulheres negras. Então, quando a gente está falando com as mulheres nas periferias, a gente ainda está falando de mulheres que sequer ainda se encontraram enquanto mulheres negras, né? Que trazem toda a força ancestral de serem mulheres negras, mas que ainda não se reconhecem. E que isso passa para suas filhas, e eu era uma dessas meninas. Mas eu me reconheço quando eu vou nesse espaço cultural para fazer coberturas, para procurar histórias, para procurar o quê? Palavras também, né? Então, quando eu vou nesse espaço, eu começo a me ver, eu começo a me enxergar, eu deixo de alisar o cabelo. Então, hoje faz 4 anos que eu não alisei mais o cabelo. E isso eu acho que para várias meninas que passaram por isso, né, em algum momento de alisar, de quase morrer asfixiada com formol, né? Acho que todo mundo, acho que várias, né? Quem nunca? Então, isso também isso se dá a partir de uma parte estética, mas isso também se dá o quê? No meu processo, pela busca dessa palavra, né? E me reconhecer como mulher negra foi isso, né? Utilizei a comunicação como ferramenta. E até hoje utilizo a comunicação como ferramenta para falar nos meus textos, sejam as minhas crônicas de trem, sejam as minhas matérias jornalísticas. E também dentro do Nós Mulheres da Periferia, o que nós usamos, a gente busca contar histórias que ainda a grande mídia não conta. Que histórias que são sempre vistas de uma maneira inferior, nós somos vistas nas telenovelas ou ainda nas capas da revista. Nós não estamos, e quando estamos, com todo respeito a essa profissão, porque é a profissão da minha mãe, mas sempre estamos como domésticas, sempre estamos como mulheres que são barraqueiras. Dificilmente somos colocadas como mulheres que é a nossa diversidade, como produtoras do conhecimento. Enfim, a gente olhando para isso, né, para todas essas mulheres que eram retratadas e como nós gostaríamos de retratar, é que nós fomos para 6 bairros periféricos e realizamos oficinas para mais de 100 mulheres nas periferias. E essas mulheres tinham de 17 a 92 anos. E quando a gente vai para esse lugar, a gente sai do espaço online e a gente vai pensar a palavra viva ali, né, no tete-a-tete. Que é quando você chega no chão mesmo, né? E pode conversar sobre o que é essa representação da mulher da periferia, mulher negra, na grande mídia. E um dos assuntos que elas mais trouxeram, e eu não estou falando de mulheres que estão na academia ou mulheres que fazem parte de movimentos sociais, estou falando de mulheres que participam dos céus, porque do céu, porque é o único espaço que elas podem encontrar de acolhimento, de mulheres que participam de casas como a Casa Viviane dos Santos, em Guaianazes. Estou falando de mulheres que não têm acesso, talvez, à informação quanto várias outras, mas que têm um discurso tão potente como qualquer outra que possa estar num espaço acadêmico. Porque são histórias de mulheres que todos os dias guerreiam muito para continuar sobrevivendo nas periferias. São histórias de mulheres que passaram por várias violências, né? Seja com seus companheiros, seja nas suas famílias, seja historicamente. Elas sempre passam para continuar sobrevivendo. E, ao mesmo tempo, são histórias de mulheres que ainda não se veem. Então, uma das estratégias que a gente utilizou foi delas próprias se fotografarem, delas próprias fazerem seus autorretratos
E, no fim disso, a gente criou uma exposição que ficou em cartaz durante um mês no Centro Cultural da Juventude, que se chamava Quem Somos por Nós. E que tinha todos os quadros dessas mulheres, as fotos tiradas por elas, as palavras ditas por elas, né? É claro que, em algum momento ali, a gente colaborou, claro, com a organização disso também, mas essa exposição foi assinada por elas. E assinada por elas em vida. Porque a gente precisa ter as nossas histórias contadas e narradas em vida também. É claro que é muito importante para nós ter o caso de uma Luana Barbosa contada de forma humanizada, mas eu não quero esperar mais que a Luana Barbosa, ou as outras Luanas, ou as outras mulheres, elas morram para que a gente conte as histórias delas. É muito importante que a gente conte as nossas histórias e que isso seja um movimento também constante nosso enquanto mulheres negras, para que, é como diz Carolina Maria de Jesus, uma palavra escrita ela não pode ser apagada. Não, senhor, a minha palavra nunca vai ser apagada. Ela pode estar escrita a lápis, ela pode até tentar ser apagada, mas o relevo do lápis ele vai estar nesse papel. É o que diz Carolina Maria de Jesus. Então, quando a gente faz esse trabalho de contar histórias, ele pode até parecer pequeno perante os problemas que a gente ainda traz, e a gente entra a gente fica até frustrada em não conseguir estar na periferia, às vezes tete a tete, como a gente conseguiu estar em 2015. Mas quando eu conto uma história, a possibilidade da gente perpetuar as nossas memórias, a gente criar novas memórias sobre as nossas mulheres, né, sobre a nossa população preta, de um outro jeito, porque a memória ela não é imutável, a memória ela pode sempre ser modificada, porque essa memória que nós temos do que somos e o que está na gente, ela não foi escrita por nós. E por isso que é tão importante que a gente conte e reconte e a gente escreva, documente as nossas histórias sempre. E por isso que, em 2016, em decorrência da exposição, a gente fez um documentário também, chamado Nós Carolinas, que ele, né, a gente tem girado aí pelas periferias, não só de São Paulo, mas também do Brasil. Logo, a gente vai ter ele também disponível online no YouTube. E a gente continua escrevendo, né, no nosso site, Nós Mulheres da Periferia. E uma boa notícia, fomos contempladas pelo Fundo de Direitos Humanos para escrever uma grande reportagem investigativa sobre a saúde reprodutiva da mulher na periferia, com foco nas mulheres negras. Então, é um pouco essa história, que é um pouco minha, que é um pouco do coletivo, que é um pouco nossa, que eu queria compartilhar com vocês. E finalizar dizendo, né, da importância da gente continuar contando as nossas histórias. Muito obrigada. Brau! Brau! Eita! Bom, a Jéssica nos toca, né? A gente sente as palavras. Isso que ela disse da força da palavra, eu senti daqui. E a força de uma palavra que tem legitimidade, de alguém que pisou no chão, né? Alguém que percorreu o território, que conversou, que viveu com essas mulheres. Então, para mim, é muito carregado de sentido tudo que você falou. Muito forte. Bom, vamos lá, né? Agora aqui para finalizar, e depois a gente vai ter um bate-papo. Vou chamar aqui a nossa companheira Débora Marçal. Que trouxe o fã-clube, ó. Zona Show. E, ó, não esquece dos... E ela tem as garotas. As campoletes. Agô. Motumbá para quem é de Motumbá. Mucuyu para quem é de Mucuyu. Colofé para quem é de Colofé. Eu peço licença aos meus mais velhos, aos meus mais novos, às minhas mais velhas e às minhas mais novas, as minhas companheiras de caminhada, capulanas, Companhia de Arte Negra, Adriana Paixão, Priscila Ubassi, Flávia Rosa e a nossa parceira convidada, Carol Euassi Rocha. Eu sou Débora Marçal, neta de Efigênia Marçal e Paulina Maria, filha de Marinalva Maria, irmã de Mônica Maria e Sandra Maria, e tia de Elis Maria e Gabriela Maria.
Essa é a minha linhagem uterina, né? É também por elas que eu faço o que eu faço em coletivo e individualmente também. Eu fiquei um pouco confusa, porque preparei uma coisa para falar, mas acho que eu vou para um outro lado agora. Calma. Eu vou falar a partir do meu trabalho com a Capulanas, que eu acho que é quando eu começo o meu processo de identidade, assim, de me entender enquanto uma mulher negra que tem um tipo diferenciado de ação, né? Um pouco antes de chegar na Capulanas, eu começo a dançar com 13 anos de idade, lambada, né? E depois da lambada eu fui para o axé. Então, com 13 anos, eu era professora de axé. Então, eu sei tudo de axé, gente. Tudo mesmo. Era professora de axé. E aí, E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque o axé ele é uma das maiores escolas de dança para a gente que está na periferia, né? Menina preta da periferia, que só tinha televisão. Ele é quem ensina a gente a dançar mesmo. A gente aprende a dançar a partir dessa manifestação popular. Então, o axé, ele me conduziu, assim, ele me empurrou para a dança. Eu dancei pouco tempo, né? Porque com 14 anos eu tive tuberculose e aí tive que parar de dançar, que eu quase morri. E aí, por conta disso, eu fui parar no teatro, na dança, no teatro popular. Daí fui para o teatro popular, e aí conheci maracatu, conheci samba de roda, conheci o coco, conheci afoxé. E aí eu conheci as danças brasileiras, as danças populares brasileiras, as danças negras, as outras, né? Porque o axé também é uma dança negra. E aí eu entendi esse outro lado dessa cultura popular que a gente vive, que é a figura, para mim, a figura que chega e que me movimenta é a rainha do maracatu. E isso me movimentou de uma forma que eu falei, existe uma rainha preta, né? Isso existe, não é... A partir desse momento, eu começo a entender não, a querer estar perto disso. E aí eu fui atrás da dança afro, fui atrás do candomblé, e querer estar perto de tudo isso e conhecer cada vez mais. Fiz parte de um grupo chamado Trivolim, Companhia de Expressões Populares, que é lá da Zona Sul, na região ali do Grajaú, que existe até hoje, é um grupo de décadas. Eu participei mais ou menos uma década desse grupo. E, a partir desse grupo, eu conheci muitas pessoas e uma dessas pessoas me levou para o Guelé 10, Instituto da Mulher Negra. E aí eu fiz uma seleção no Guelé 10 para participar de um projeto que era... chamava Afroascendente. Era um projeto que visava inclusão, permanência e sucesso de 20 jovens negros em universidades públicas e privadas, de conceituar no MEC. Eu era uma dessas jovens, eu não sei como eu fui para lá, como eu passei nessa seleção, mas foi isso, aconteceu, e eu estava lá. Eu não sabia o que era universidade, eu não sabia nada. Para mim, existiam duas universidades. A Faculdade OSEC, que é a Universidade de Santa Amaro, foi onde eu nasci, inclusive, e a USP, que era um lugar etéreo, assim, que um lugar nunca se vai entrar lá. A gente só sabia disso. A USP é o lugar que você nunca vai entrar. Então, eu nem sabia que podia entrar na USP. Então, a cabeça era nesse lugar mesmo. E aí, nesse cursinho do Guelé 10, eu prestei algumas universidades, prestei vestibular em algumas universidades, e
eu passei primeiro na Embi Morumbi para fazer moda, e a gente correu e matriculou, porque eu era uma das mais fracas da turma, então, não, vamos pegar o que pegar. E aí a segunda faculdade foi aqui, a PUC, curso de Comunicação das Artes do Corpo, com a habilitação em dança. E aí, quando eu cheguei aqui, aí eu comecei a entender o que era esse espaço, esse lugar. E aí conheci essas manas que eu falei, a Priscila, a Adriana e a Flávia. E a gente se juntou. Na verdade, a Flávia eu já conhecia de fora, porque a gente participou de alguns grupos junto, Espírito de Zumbi, para quem é ali daquela região, sabe, entre outros grupos, né? E aí, quando a gente chega aqui, a gente entende que o buraco é muito mais embaixo, né? Se é que a gente pode falar que tem um buraco aqui. Porque a gente teve contato, né? Um contato com várias coisas que a gente nem imaginava. Por exemplo, o estudo da semiótica, que era uma coisa que a gente não sabia nem o que era, nem o que significava. E eram coisas bem difíceis, assim, estudava anatomia, tudo, uma grade super longe, distante da gente, né? Porque a gente está ali, não sabe de nada, não estudou isso na escola, chega aqui, é um mundo que se abre. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que o que a gente discutia aqui, o que a gente aprendia aqui, o que a gente tinha contato aqui, a gente não conseguia encontrar nenhum diálogo com o que a gente fazia na nossa vida, com o que a gente era e com o que a gente era lá fora. E isso foi o primeiro ano, quando a gente se encontra. E a gente começa a perceber esse espaço pouco poroso, assim, para o que a gente é, para o que a gente tem, para o que a gente sabia. Que a gente sabia de muita coisa, né? E aí a gente começou a desenvolver algumas ações aqui dentro. Então, tem a Semana de Artes do Corpo, que é uma semana inteira de apresentações dos alunos, enfim. E a gente começou a tentar aparecer para a gente mesmo, tentar criar um espaço menos hostil, um espaço onde a gente conseguisse ser a gente, né? Então, por que eu estou falando isso, assim, de ser a gente? Porque a gente tinha aula de professoras que davam, sei lá, um vídeo em alemão com a legenda em inglês. E ninguém traduzia. Então, a gente perdia esse tipo de conteúdo. E aí, a gente tinha que fazer uma crítica de um espetáculo que estava no Teatro Alfa e custava R$120. E a gente não tinha como ir, e aí você perdia, não ia poder assistir, não ia fazer a crítica e ficava com nota baixa. Aí a professora Acades, por exemplo, né, dava referência do Louvre. E aí a gente, a gente nem sabia que era Louvre, e aí todo mundo sabia, a gente não sabia. E aí tinha várias situações inúmeras, né, de coisas que a gente nem imaginava. De, vamos passar esse vídeo, tal, quem que não fala inglês? Aí, tipo, só eu e a outra amiga preta que tinha na sala, a Cota. Então, a gente foi entendendo que não era um espaço para a gente, mas a gente estava aqui, precisava continuar, precisava se formar, e a gente foi criando mecanismos para se firmar, para firmar o pé. O primeiro foi esse, de sabotar a Semana de Artes do Corpo. Cada apresentação tinha um limite de meia hora. Então, a gente colocava uma apresentação, escrevia uma apresentação atrás da outra, né, nessa edição da semana. E a gente trouxe todos os amigos que a gente tinha, de todos os lugares, com tambores. Então, e aí foi difícil, porque os seguranças não queriam deixar as pessoas entrarem. A gente, não, mas é espetáculo, a gente é das artes, a gente tem que fazer tal, não sei o quê. Enfim, aí a gente ia entrando por baixo, por cima, e ia fazendo aquele movimento. Daí a gente fez uma foché de lá do 5º andar, que é o andar das artes do corpo, e a gente desceu todas as rampas com a foché, tocando e dançando todo mundo, e a gente foi até o Pátio da Cruz.
E aí chegou no Pátio da Cruz, o professor Toshi, a professora Heleninha, eles se revelaram, assim, dançaram e se jogavam no chão e sentiram, né, o que a gente sente quando a gente está na frente de um tambor. E aí acho que foi a primeira ação que a gente falou, bom, dá para a gente começar a negociar. No curso, durante todos, são 3 habilitações, dança, teatro e performance. E aí são mais ou menos uns 30, 40 alunos por cada turma, né? E são 4 anos cada formação. Juntando tudo isso, éramos uns 20 negros em todas as habilitações, em todos os anos e em todas as turmas. E a gente se juntava no intervalo, porque era um curso vespertino, né, para quem tem condições, né, de pagar um curso vespertino. A gente se juntava na hora do intervalo para trocar, para conversar, para conviver, porque a gente tinha que trocar com quem a gente podia trocar. E aí a gente foi acusada de segregação. E aí foram fazer uma reclamação formal na coordenação do curso, de que a gente estava segregando, que a gente juntava os negros e ficava sem querer trocar com os brancos. Enfim, foi uma das ações que a gente teve de volta, né? A outra coisa que a gente começou a fazer foi trazer material de artistas negros, de mulheres negras, de pessoas, né, para dialogar com o que a gente tinha aqui. Então, a gente estudava os autores brasileiros, brancos, os europeus, os estadunidenses, todos eles, né, todas as referências eram essas. A gente tinha uma matéria que não era, né, daqui, que era... A gente tinha aula com o Toshi, que é esse professor que dava uma técnica japonesa, e que era muito engraçado também, porque ele desenvolvia a técnica, era incrível o jeito que ele fazia, por conta da configuração corporal que ele tem, né? Uma perna curta, tudo magrinho, assim. Então, tinha coisas que a gente não conseguia acessar, não conseguia fazer, porque nosso corpo é diferente, né? E a gente foi levantando possibilidades e ação, né? Então, a gente trazia... A gente foi por 2 caminhos. Aí eu estou falando enquanto capulanas, né? Um caminho que era mais do feminino. Então, tinha... vamos estudar 7 gatinhos. A gente pegou os 7 gatinhos, pegamos todas as falas das mulheres e montamos um trabalho só com as falas das mulheres. E aí, isso virou uma confusão, porque a gente não podia fazer isso, mas a gente podia, porque a gente é mulher, a gente fez e foi ótimo. E aí a gente as pessoas começaram a prestar atenção que tinha um grupo de pessoas, de mulheres, de negros misturados, e tudo que a gente fazia era nesse sentido, de se ver mesmo, de se identificar, de fazer um processo de identificação, né? Para onde mais? Tá. Daí, essa ação dos 7 gatinhos foi uma ação que esse rebuliço que rolou depois, a gente recebeu um convite para fazer uma apresentação fora da universidade, por uma amiga. E ela veio até mim e falou, olha, o trabalho de vocês é muito legal, vocês são um grupo? Eu falei, sim, a gente é. A gente não era. Ai, legal, tá. E vocês têm um trabalho? Sim, a gente tem. E a gente não tinha. E a gente mentiu, e aí, da mentira, nasceu Capulanas. A gente trabalhava com o Vitor da Trindade, família Solano Trindade, e aí a gente pegou um livro do Solano e desenvolveu, a gente escreveu um espetáculo de teatro a partir das poesias do Solano. E aí chama Solano Trindade Suas Negras Poesias. Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez e foi
foi uma invenção, foi uma mentira que deu certo. Chegou um momento que as poesias do Solano são maravilhosas, mas a gente precisava falar da gente, da nossa experiência a partir da nossa voz, do que a gente queria falar. E aí a gente intercalou, nesse espetáculo a gente intercalou poesias do Solano com os nossos depoimentos pessoais. E aí o espetáculo foi para um outro lugar, ganhou um outro sentido. Aí isso é 2006. E aí em 2007 a gente mandou um Vai. E aí a gente conseguiu, a gente foi contemplada pelo Vai. Na época era R$18 mil uma verba do Vai. E a gente criou esse espetáculo e saiu circulando com esse espetáculo por aí. Isso é 2007. Em 2008, a gente continuou com a nossa pesquisa e a gente meteu o louco. Falou, se a gente já conseguiu um, a gente pode conseguir outro. E aí a gente foi escrever um PROAC. E a gente escreveu um PROAC para circular. E aí a gente foi contemplado com esse PROAC. E a gente circulou, o PROAC é estadual, né? Então a gente foi para 5 cidades do entorno da cidade de São Paulo. Quando a gente chega em Taboão da Serra, que é a sede das edições Toró, aí o Alan da Rosa, que algumas pessoas devem conhecer aqui, convidou, vai apresentar lá no nosso quintal, tal, na sede das edições Toró. A gente, da hora, né? Uma sede, uma livraria, não sei o quê. Chegou lá, era o quintal, um monte de barraco assim, o quintal. E a gente falou, tá, como que a gente vai apresentar o espetáculo aqui? Aí a gente montou a estrutura, apresentou, e era um quintal mesmo. Tinha uma cena que tinha um tanque, a gente usou o tanque. E aí aquilo fez todo sentido e delimitou um espaço que, para a gente, fazia muito mais sentido do que estar dentro de um teatro. Então, a nossa pesquisa de teatro, de território, de espaço cênico, nasce nessa experiência do quintal das edições Toró. E aí a gente meteu o louco pela terceira vez, e mandou um fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, que era para circular com esse espetáculo em 30 quintais das periferias de São Paulo. E a gente saiu e foi fazer isso. A gente, muito inexperiente ainda, né? Tipo, viu aquele monte de dinheiro, falou, não, vai dar para fazer tudo. Deu, mas a gente não recebeu nada. Mas a gente conseguiu realizar tudo. A gente lançou um livro, a gente fez as 30 apresentações nos quintais. E essa experiência foi incrível porque cada quintal era um quintal. A gente entrava em contato com um coletivo, um grupo de mulheres, um sarau. As famílias ia para esse lugar, montava a estrutura nas casas, apresentava o espetáculo e ia embora. E aí era todo tipo de quintal, né? Quintal, terreiro, entrada de viela. Então aconteceram muitas coisas. Da gente apresentar desde, se desse um passo para trás, caía dentro da represa, apresentar dentro de uma nuvem de pernilongo, derrubar a luz do bairro toda para ligar 3, 4 refletores. Aconteceu de tudo, de estar apresentando de um lado da rua e quem estava do outro lado da rua não podia ir porque era de comandos diferentes. E aí as pessoas assistindo assim, levantando a cabeça, tentando ver o que a gente estava fazendo. E a gente conseguiu finalizar esse projeto. E aí a gente falava sobre estética, falar sobre estética das mulheres negras, que era esse movimento de descoberta, né? Que acho que é um movimento que não acaba nunca, né? E aí tem essa discussão agora do colorismo, que é das mulheres que estão se reconhecendo agora, né? Que são experiências diferentes. Para a gente que tem a pele escura, né? A gente não passa por esse momento, a gente não passa por essa... A nossa descoberta ela é de uma outra forma. Então, a gente falou sobre estética, sobre a questão das formas do corpo da mulher preta,
do tipo de cabelo, como lidar com tudo isso. E aí, meu tempo está acabando, então vou pular, tá? E aí, no segundo projeto do Fomento, a gente esbarrou na questão da saúde. Então, a gente já se identifica, já sabe quem a gente é mulher preta, periférica, lelelê. E tá. Como que isso se desdobra? Isso se desdobra em forma de doença, né? Quando a gente não se vê, não se reconhece, não se entende, a gente adoece. E a gente foi falar sobre saúde das mulheres negras, com o espetáculo Sangoma. E o espetáculo ele consistia nessa coisa de, por todos esses quintais que a gente passou, todas essas formas de conviver e de cura e de troca, a gente trouxe para esse espetáculo para desenvolver processos de não só de curas, mas de como adoecer menos, como se afetar menos, como deixar de morrer menos com racismo todos os dias, com machismo, com todas as coisas. E depois desse trabalho, a gente entendeu que a gente precisava de ter prazer também, né? Então, a gente quer tudo, né? A gente quer ser bonita, a gente quer ter saúde, a gente quer gozar. E aí a gente foi para essa pesquisa. A gente foi para essa pesquisa que chamava Sam da cura ao gozo. E a gente fez um vídeo arte que está no YouTube, que chama, esse é o nome, Sam. Não, o nome é A Cama, o Karma e o Querer. E ele está no YouTube, tem 20 minutos, é super rápido, fala sobre um pouco sobre isso, sobre como um corpo negro, feminino, periférico, pobre, goza, como que ele encontra prazeres nas formas. Aí a gente está na última, na segunda parte dessa pesquisa, que vai ter um espetáculo, vai sair, se as deusas quiserem, elas querem, que é falando sobre o prazer, especificamente sobre o prazer, né? O outro foi um videoarte, esse vai ser um espetáculo mesmo que estreia em agosto do ano que vem. Eu me embananei um pouco, mas acho que era um pouco isso que eu queria falar. Quando veio o tema, né, Ubuntu, eu fico pensando que essa palavra ela é nova para a gente, né? Relativamente nova. E eu, a partir dessa vivência na Capulanas, e é uma vivência antes também, eu acredito que a gente já nasce com isso, assim. A gente que é mulher preta da periferia, a gente já nasce com isso. Eu falo isso porque eu tenho a minha mãe como um exemplo muito forte, assim, de que não tem como a gente não consegue ir sem olhar para o lado, sem ver a mana que está do lado. Não tem como, a gente caminha coletivamente. Isso é da mulher, isso é do feminino, né? Eu acho que o homem carrega isso também, mas isso é nosso do útero, né? É isso, ela carrega a gente esse tempo todo e eu não sei se existe uma outra forma da mulher negra se conectar com outras, se não for por esse caminho, assim. Eu queria pedir para vocês fecharem os olhos. Recebe nós acalmador
Obrigada. Ai, ai. Bom, a Débora falou a respeito da experiência dela com maracatu, né? Quando ela descobriu que existia uma rainha negra. E aí eu vou encerrar aqui a minha parte para que vocês possam fazer as perguntas também, dizendo que aqui tem pelo menos 3 hoje, né? Nessa mesa. Então, foi uma mesa, assim, impactante para mim. Quero agradecer de novo o Secafro aí pela honra de estar aqui com essas rainhas. E vamos lá, acho que dá tempo de fazer pelo menos uma pergunta para cada uma. Pode ser? Pode ser? Vamos lá? Perguntas? Observações? Impressões? Quem é que consegue? Vamos lá, Lídia. Tem um microfone. Eu sou a amiga mais velha de todo mundo. Eu fui no primeiro espetáculo da Débora, eu conheço a Débora desde pequenininha. É que tá gravando, precisa. É sempre. Não, então coloca um preto aí que dá certo. Aê, aí sim, hein? Que progresso. É, isso é potência. Então, e eu lembro como se fosse hoje. Para mim, eu sempre falo isso. Eu nasci em 1965. Vocês imaginam que é para mim estar acompanhando todos esses processos? Eu fiz faculdade em 2011. Vocês imaginam o que é para uma mulher preta com 52 anos? Hoje é quinta-feira. Eu já lavei toda a roupa, já levei minha mãe no médico e estou aqui. Mas quantas de mim estão aqui? Quantas? Ainda é um processo. Tem muita coisa para ser mudada na periferia. A gente ainda é invisível, né? Na sua grande maioria. Mas eu fico muito feliz de saber... Olha, fico muito orgulhosa de ver as meninas aqui. E eu espero que surjam novos tempos. E que vocês não passem por 1/3 do que eu já passei na minha vida. É só isso que eu quero dizer. Guerreira também, Alicia, viu? Vamos lá, mais alguém? Tem ali, ó. Vamos lá? Thaís? É Thaís, né? Gente, que dia, né, Brasil? Tá babado, tá difícil. Na verdade, eu queria falar uma coisa que eu acho que é mais uma observação, nem sei se é uma pergunta, mas eu acho que essa mesa trouxe uma coisa que hoje num dos seminários que a gente estava, em uma das salas também, né? Foi uma coisa que eu fiquei pensando assim o tempo inteiro. O quanto que é grandioso a gente poder estar nesse espaço hoje, né? Ouvindo histórias, né? Ouvindo narrativas pretas, né? Narrativas pretas de mulheres pretas, né? E o quanto que esses espaços para nós, né? Ainda são muito poucos, né? E eu acho que quando você traz na sua fala, né, sobre que a gente precisa falar sobre nós, né? A gente precisa romper isso nesse espaço da academia, que a gente vai falar e vai escrever e vai trazer as nossas narrativas, né? Então, eu fiquei pensando o quanto que esse encontro, para mim, trouxe a potência das nossas histórias, mais do que serem contadas por nós mesmos, elas serem... contribuírem para o processo de outras, né? De outras histórias, de outras narrativas. E hoje eu fiquei pensando o quanto que, para mim, né, as histórias das mulheres negras, elas estão muito no lugar da dor, né?
E todos os processos de reconhecimento que a gente vai fazendo dos nossos lugares, a gente vai reconhecendo esse lugar como um lugar de dor. E transformar essas dores enquanto mulheres negras em potências, elas também levam a gente para um processo que também é um processo de dor, porque os espaços para nós são negados ainda, né? O tempo inteiro. Então, e aí eu fico pensando também que eu fico pensando que talvez, não sei nem se meus filhos vão viver isso, mas eu gostaria que nós, mulheres negras, não precisássemos mais falar sempre desse lugar da dor, né? Do desafeto, dos afetos quebrados, né? Dentro dessa sociedade que tá o tempo inteiro jogando uma pedra na gente, né? E quebrando o que a gente vai construindo. E a gente está sempre construindo, juntando os caquinhos, né? Para continuar resistindo. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando o quanto que essa mesa trouxe histórias, né? Histórias de dor, histórias de processos de muita luta, mas que traz potências dessas narrativas negras, né? E dessas narrativas negras que elas não caminham só, que elas passam pelo lugar de reconhecimento de uma narrativa que já estava ali pulsando, né? E que ficou guardada quando você fala dos seus avós, né? De um reconhecimento de estar com mulheres da periferia e, a partir disso, e se reconhecendo dentro desse lugar e potencializando que outras pudessem reconhecer também, né? E Débora fala da coletividade, né? De que não somos sós e não nascemos sós, né? Então, eu queria dizer muita gratidão eu tenho por esse seminário. Ele foi muito importante para mim acontecer, muito mesmo. E eu fiquei pensando o quanto que as minhas dores hoje elas foram alimentadas pelas potências que eu encontrei. Então, é isso, gratidão. Eu queria fazer uma pergunta para a Marileia, porque eu ouvi você falar, não tem como remeter a Beatriz Nascimento. E eu comecei a ver Beatriz aí na sua fala muito fortemente, e era como se eu visse esse caminho que ela também fez pela universidade para estudar a história dela, a história dos quilombos, o quanto que ela buscou. Aí eu pergunto, quanto você bebeu nessa linda história de Beatriz Nascimento, porque é muito forte para mim quando você começou a falar dos quilombos, e eu estou usando a Beatriz na minha pesquisa, pensando o quilombo como resistência e o corpo como quilombo e vivência e sobrevivência, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho quanto você bebeu aí e o que te traz esse movimento que Beatriz Nascimento fez lá atrás, na década de 70. Hoje, no seminário, a gente também falou disso, né? Que a gente, de uma certa, né, de formação, né? Eu me formei em História em 2000. Graduação 2000, quer dizer, ninguém falava de feminismos, ninguém falava nem de racismo. Na verdade, a minha formação de História foi marxista. Ponto. Ótimo, tudo bem, a gente aprendeu que é luta de classe, você correu atrás dos conceitos marxistas, tudo bem. E a gente precisa mesmo dos conceitos marxistas, porque racismo... Quando eu conheci a Beatriz Nascimento, eu falei, puxa vida! Eu já tinha estudado quilombo pra caramba e vou conhecer Beatriz Nascimento ontem. Olha a violência. E de fato, ela é muito importante.
como inspiração, como potência, como essa narrativa feminina para tratar. Assim, ela foi de fato, ela foi rasgante, o meu encontro com Beatriz, mas o meu encontro com Beatriz foi possível porque eu me encontrei com os feminismos interseccionais. Eu não veria Beatriz como ninguém viu antes. Como ninguém, sabe? A gente falou muito disso, assim. Outras narrativas, como é que a gente vai produzindo outras narrativas influenciadas por essa potência feminina que inclui afeto, que inclui outras coisas que fazem parte do jogo, né? Mas a nossa formação não foi essa. Então, você percebeu e é de fato. Quando eu conheci Beatriz, e eu lembro que eu conheci por causa do trabalho do Hatz, que é lindíssimo. Olha, aí vamos pensar numa narrativa, quando a gente fala feminina ou feminista, é uma narrativa delicada, bonita, poética. E o Hatz não só escreve uma narrativa linda e poética, como ele é generoso e disponibiliza o material. Isso é coisa feminina, gente. Disponibilizar material, trocar. Toma aqui, vai você também, sabe? Eu não estou competindo com você. Conhece, vai lá. Aí a gente... Então, quando o trabalho do Hatz, é isso. Eu fiquei muito impactada. E ela tem muita força, sim, como presença no meu trabalho. E a gente está redescobrindo todas as Beatriz Nascimentos que foram esquecidas. É isso. Bom, eu vou pedir para que as meninas façam as considerações finais, mas aí tem algumas provocações, assim, é coisa rápida, acho que a gente tem ainda, no máximo, uns 10 minutos, né, organização. E aí, para a gente encerrar aqui, não encerrar, porque acho que essa mesa aqui merece mais uma, mais duas, mais três, né? Mas vamos lá. Eu queria perguntar para a Débora, e aí você já faz suas considerações também, como foi a sua experiência aqui? Você falou que estudou aqui no curso de Artes do Corpo, na PUC, e eu fico imaginando, assim, esse currículo, né? O que é um curso de Artes do Corpo dentro dessa instituição? Imagino eu que, pela sua fala, talvez ignore aí as contribuições africanas da corporeidade. E, em relação ao teatro, por exemplo, se entra em discussão o teatro experimental negro, como que é esse currículo desse curso que possibilitou, né, entre outras coisas, aí, o encontro dessas deusas, aí, né, das meninas, das capulanas, mas que eu imagino que tenha sido um pouco árduo, né, devido a essa característica. Para Marileia, você falou do corpo como território em algum momento da sua fala, o corpo da mulher negra, né? Nascer mulher negra, o que significa nascer mulher negra, o que é esse corpo como território? Se você puder falar um pouco sobre isso. E aí você já trouxe na sua fala, eu ia te perguntar a respeito do feminismo interseccional, né? Qual a relação do corpo-território, o corpo da mulher negra e a discussão que a gente vem fazendo. Aí a gente, na verdade, eu estou aprendendo um pouco sobre o feminismo interseccional, a ideia de interseccionalidade. E para a Jéssica, aí é uma conversa assim de troca de figurinha mesmo, que eu sou da Zona Sul, Jardim Ângela, e lá no território, você falou muito de territorialidade e tal, e é muito marcante a ação da mulher negra no território do Jardim Ângela, da Boimirim, de Campo Limpo, o quanto as mulheres são precursoras dos movimentos sociais, movimentos culturais, dos movimentos de reivindicação. E a gente costuma dizer que cada palmo de conquista daquele território tem a mão de uma mulher, e uma mulher geralmente negra, né? É muito forte isso. Eu gostaria de saber como que é lá em Perus, né? Como que foi essa sua relação lá com o trabalho com as mulheres, e se isso também fica evidente. E aí, parabenizá-las também. Vamos lá? Quem quer primeiro? Quer começar, Débora? Me bananei toda aqui. Então, Ou seja, tinham matérias que eram para todos os cursos e tinham as específicas. Eu sou da dança, né? Então, a gente estudava
várias mulheres, né? Pina Bausch. A gente estudava todo o movimento de dança europeia, balé clássico. Isso era um pré-requisito. Não era um pré-requisito para estar aqui. A gente, não sei se alguém da dança aqui sabe que para você existir enquanto bailarino, enquanto você ser respeitado enquanto um bailarino, um corpo que dança, você precisa ter uma formação clássica, né? Tem uma diferenciação entre bailarino e dançarino, né? Eles chamam, quem não tem balé clássico é dançarino, não é bailarino. Então, você falou do TEM, no caso a Priscila e a Adriana fizeram teatro, habilitação em teatro, eu e a Flávia fizemos em danças. Para a gente seria a Mercedes Batista, que é uma referência, não está mais aqui, mas é uma referência para a gente da dança negra no Brasil, é uma precursora da dança negra no Brasil. Nem ela, nem ele a gente estudou. Então, chegou um momento que a gente começou a questionar e a gente ouviu de vários professores assim: vocês querem saber sobre isso? Tragam. Que aqui não tem, a gente não vai correr atrás. Se vocês quiserem saber, vocês tragam. E a gente foi atrás e a gente também não tinha trazer como, não tem um espaço para trazer. Mas a gente sabia, quando a gente foi entendendo o pensamento, né, a ideia do curso, a gente conseguia fazer essa ponte. Então, por exemplo, na aula de semiótica, que é uma coisa que me mexeu muito comigo, que eu nunca tinha ouvido falar, e eu acho uma das coisas mais incríveis, assim. Eu entendia que a gente podia estudar semiótica a partir do candomblé. Totalmente, assim. Tanto de símbolos e signos que a gente tem no candomblé, que um movimento quer significar muita coisa, sabe? Um movimento que você faz aqui é uma coisa, que você faz aqui é outra, é um universo inteiro. Tanto que a gente desenvolve algumas pesquisas fora. Depois que a gente sai, a gente fala, bom, então agora a gente vai se virar aqui, vamos fazer a nossa faculdade aqui, e a gente tem um projeto, um programa de formação, né? A Capulanas tem um projeto de formação que chama ONIM, que é uma corruptela do ADINCRA, e aí significa quem não sabe pode saber aprendendo. Quando a gente saiu daqui, a gente falou, vamos fazer nossa faculdade. E a gente foi atrás de todo mundo. Fomos atrás de todos os mestres e doutores, e todo mundo que estudava todas as formas de arte preta, a gente foi atrás. A gente foi atrás do Saloma, do Rúlio Moracem, da Ivani Tavares. Todos os lugares que tinham estudos sobre a arte negra, teatro, dança, performance, música, a gente foi. E a gente tem um projeto de se formar, nós por nós, pelo que a gente quer saber. Então, não tinha, e a gente entendeu que a gente precisava buscar e fazer isso lá fora, assim, né? É um pouco isso. Eu quero agradecer, porque é um espaço tão que é estranho, né? A gente vir aqui e falar sobre a gente, é muito estranho, né? Não deveria ser, mas é estranho. Falei da minha trajetória dentro do grupo e eu acho que é importante, assim, a gente poder ouvir, se ouvir, né? Se escutar. Você falou do movimento de mulheres da periferia da Zona Sul. E aí, na minha fala, que eu preparei, ia falar um pouco disso também, da quantidade de movimentos que surgiram, né? Desses 10 anos para cá. Muitos grupos políticos, artísticos, né? De vários tipos de produção, desde disco, de livro, de tudo. Então, é muito bom chegar num lugar e você ver várias produções, né? Gente que está escrevendo e você senta e escuta uma poesia e compra um livro e compra um disco e vai num show de coisas que a gente está fazendo. Então, eu me sinto muito feliz em falar aqui, mas também me sinto muito feliz em poder ouvir, né? Ouvir a Mari, ouvir a Jéssica, ouvir você. Então, quero agradecer pela possibilidade de troca, dizer que a gente está lá na Zona Sul, nosso espaço fica atrás do Atacadão da Boimirim, ali, bem naquela região ali.
É só chegar, toda quarta e sexta a gente está lá. A gente não consegue estar lá o tempo inteiro, porque a gente precisa trabalhar em outros lugares, né? O Fomento é bom, ele é maravilhoso, mas ele paga a nossa ação para aquilo. A gente não consegue viver só de Fomento, tem que ter outros trabalhos para poder sobreviver, porque a gente tem que pagar o aluguel. Muito obrigada, Renata, a Mailton, ao Bruno, as pessoas que falaram comigo. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigada. É isso. Tem essa parte muito interessante da história, que eu fui me encontrando aí enquanto periférica, enquanto mulher negra, e nessa busca aí, nesses encontros com a minha história, eu descobri que... Quem aqui já foi para Perus? Opa, que bom, hein? Maravilha. Então, Perus é o território onde foi construída a primeira fábrica de cimento do Brasil. A primeira grande fábrica de cimento do Brasil. Infelizmente, só homens trabalhavam nessa fábrica, mas na década de 70, na década de 60, na verdade, eles fizeram uma greve, e essa greve, na verdade, durou 7 anos, e foi a maior greve do Brasil também, porque peruense é sempre assim, é tudo muito grande, a gente se acha muito e tal, depois que a gente descobre as nossas histórias. Peruense, cidadã peruense, noroeste. E a gente sempre fala região noroeste, a gente não é da norte nem da oeste, é região noroeste. Então, enfim, teve uma greve de 7 anos, e essa greve de 7 anos, esses trabalhadores, 500 trabalhadores saíram dessa fábrica, e, enfim, muitos deles ficaram parados e outros foram fazer outros trabalhos. E é aí, nesse momento, que entra... claro que antes a história das mulheres já eram muito importantes, mas esses homens, logicamente, eles só puderam lutar 7 anos em greve. 7 anos não é pouca coisa, né? Porque as suas companheiras, primeiro, iam com eles em todas as passeatas, porque era pela não violência ativa, tal, foi o que eles utilizaram naquele momento, e também porque elas tiveram que dar conta de toda essa casa. Então, essas mulheres foram muito fortes, e na história de Perus a gente sempre remete a... Porque essa história ela saiu vitoriosa, os trabalhadores puderam voltar para a fábrica após 7 anos, mas isso tudo só aconteceu porque as mulheres estavam junto com os seus companheiros. Essas mulheres, elas foram a potência de todas essas casas, né, que ficaram sem os trabalhadores ou diminuíram muito o salário e tudo mais. Essas mulheres saíram trabalhando de todas as coisas, mas principalmente como costureiras. Muitas vieram pro Bom Retiro, inclusive, trabalhar, e outras como domésticas, como lavadeiras, passadeiras. Mas, na década de 70 também, essas mesmas mulheres, elas começaram a lutar contra a fábrica de cimento. Porque o pó da fábrica de cimento, ele caía todo dia, porque não tinha filtros, a fábrica não renovava, não deixava melhor essas estruturas físicas, e o filtro ele era obsoleto, e então fazia com que todo o pó da fábrica de cimento caía sobre as suas roupas. Então a mulherada lavava roupa, e eu estou falando de uma coisa muito básica. A gente pode ser acadêmica, a gente ainda lava as nossas roupas, sabe? Né? Então exatamente as nossas coisas, nossa roupa, e a gente sabe que quando a gente lava a roupa e vem uma chuvona, acaba com o nosso serviço. A minha avó, a minha mãe, todo mundo lavou a roupa e vem um monte de, como eles falam, quando queimada, estraga a roupa. E aí, todos os dias, o pó de cimento estragava a roupa da mulherada. Então, essas mulheres saíram em passeata pelas ruas de Perus contra o pó de cimento, e era uma passeata que se chamava O Pó de Cimento Esmaga a Vida. A questão da roupa era só uma questão superficial para tratar as mais profundas, de como todos os trabalhadores ganhavam mal, como que o salário família ainda não existia,
as lutas ali de Perus, elas influenciaram, inclusive, as lutas do ABC, de São Bernardo. É que a gente não conhece as lutas sindicais de Perus, né? Então, e mulheres negras, mais uma vez, que na dianteira disso também. Essa é a minha ideia de mestrado, contar mais essa história. Já foi contada, acho que por mulheres que estudaram aqui na PUC, que são de Perus, e eu quero, enfim, continuar essa história, contando essa história. Mas essas são as nossas influências em Perus. Depois, na década de... E essas mulheres, elas eram todas... Muitas delas eram das SEBs também, né? Comunidades eclesiais de base, que tinham um trabalho de articulação nas periferias muito grande. Década de 70 e 80, muito grande. E essa passeata, esse movimento ambientalista, ele também foi um dos primeiros do Brasil, né? Como eu falei para vocês, peruenses são precursores. É porque as nossas histórias ainda não estão nos livros didáticos, né? Mas a gente está na luta lá em Perus para que isso se torne uma realidade. E então, depois na década de 90, a gente também tem as mulheres com os mutirões de moradia. Então, a gente tem o Recanto dos Humildes, que ele foi todo construído a partir disso, dos mutirões de moradia, mulheres na dianteira. As UBSs e todos os postos de saúde, a partir também de um movimento de saúde encabeçado por mulheres. A Madalena, inclusive, uma dessas mulheres, ela estudou aqui depois de mais velha e tal, então ela tem um trabalho de assistência social e que fez um paralelo aí entre a saúde e tal. E a gente, em Perus, tem uma didática de sempre recontar as nossas histórias. Então, toda vez que a gente tem qualquer passeata ou qualquer movimento, a gente faz questão de contar as histórias da fábrica de cimento e lembrar que essa luta ela só foi possível também por conta das mulheres. E agora, em Perus, a gente tem um número muito grande de produções culturais, né? Como a comunidade quilombola, as ocupações, canhoba, do hip-hop, o Mulherada de Perus. E todas essas organizações, elas têm uma gestão de mulheres. Muitas vezes são os homens que aparecem, mas a gestão são de mulheres, né? A gestão é feita por mulheres. Então, querendo ou não, o movimento cultural de Perus hoje ele está trazendo um pouco o que foi a nossa história desde lá da década de 60, né? O movimento das mulheres da fábrica de cimento, que eram conhecidas, inclusive, elas e eles, como o movimento dos queixadas. Queixadas é um porco do mato que sempre luta em conjunto, né? Então, o nome que a gente usa lá é queixada, né? Para dizer que aquele que não é pelego é queixada. Então, e além disso, o nosso lema é a firmeza permanente. Porque quando quiseram usar não violência ativa, né, baseado no Gandhi e tal, os trabalhadores e essas companheiras falaram: isso daí tá muito pelego, né? Vamos usar isso daí não. Aqui é firmeza permanente, então vem daí aquela expressão, e aí firmeza. Brincadeira. Mas foi isso. Eu acho que Perus é a capital do Brasil, a gente ainda não sabe. Inclusive porque o cimento, né, que construiu Brasília saía de Perus, e isso é verdade. Eu queria só completar com a Thaís, né? Eu queria muito agradecer a fala da Thaís também, porque ela me remeteu muito a uma parte dessa poesia que a gente vive mesmo em territórios que são permeados de muitas dificuldades e desafios, e às vezes a gente bate muito em cima disso. E na minha vida, assim, desde criança eu escrevo poesia, porque eu não conseguia me expressar de outro jeito, né? Desde os 8 anos de idade, eu tenho um caderninho de poesia e tal. E quando eu paro para olhar, por que uma criança de 8 anos está falando de perdão, né? Então, eu costumo receber algumas críticas, às vezes, que eu floreio muito e que eu romantizo, fantasio, seja as minhas relações amorosas, ou seja, Perus, né? Ou seja o trem. Eu escrevo crônicas de trem também. Então, e eu sei exatamente que o trem é um lugar que ele mata a gente diariamente. Há muitas dificuldades nas periferias, há muitas dificuldades em ser mulher negra, e a gente não pode, claro, fechar os olhos para isso. Mas eu concordo muito com você que a gente tem que contar as nossas histórias a partir dos nossos afetos, né?
Então, eu gosto muito de contar as histórias da minha avó, a lida diária dela, o jeitinho que ela fala, a lida, né, dessa senhora que tem 94 anos, né? Então, para mim, eu gosto muito de essas narrativas familiares, né? Poder contar isso, né, uma forma também quase terapêutico. E aí eu fiquei pensando, poxa, se eu floreio, né, fantasio e deixo grande uma coisa que é tão crua, né, para outras pessoas, que eu procure o meu lugar. E o meu lugar é na escrita, né? Que eu escreva livros, então, que lá eu consiga fantasiar essa vida que é do trem, essa vida que é da periferia. Que, na verdade, esse fantasiar ou romantizar nada mais é que uma ferramenta nossa, né, enquanto pretas e pretos nas periferias, de sobrevivência, né? De sobrevivência. Então, eu fico feliz de escutar você falando isso, porque me ajuda a responder algumas pessoas que possam dizer, né? Nossa, tá romantizando a periferia aí, né? Gente, é nossa tática de sobrevivência, né? Todo dia. Obrigada. E se vocês quiserem ver essas histórias das mulheres periféricas e também se quiserem escrever pra gente tem uma seção no Nós Mulheres da Periferia que se chama Nossas Vozes. Então, escrevam para o contato @nosmulheresdaperiferia.com.br. E também, caso vocês podem também nos acessar no Facebook, Nós Mulheres da Periferia, ou no site www.nosmulheresdaperiferia.com.br. A gente está muito feliz, né, em poder produzir ano que vem essa grande reportagem. E caso, enfim, vocês queiram falar sobre isso também, saúde reprodutiva da mulher negra na periferia, vai ser o nosso grande tema do ano que vem. Estamos abertas, sempre de ouvidos abertos, como a Débora falou, é muito importante para a gente, né? E esse é o nosso trabalho, ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir e narrar. Obrigada. Eu vou começar agradecendo, antes de responder o questionamento, a questão dela. Primeiro, mesmo agradecer, né? Agradecer por esse espaço, né? Esse espaço de escuta, esse espaço da gente se reconhecer, né? Porque que as nossas antepassadas eram potentes, faziam coisas, a gente já sabe, a gente sobreviveu graças a elas. Acho que estava faltando a gente narrar. Tá faltando mas estava faltando, porque a gente já está narrando. Está narrando pelo teatro, pela poesia, pela escrita historiográfica. A gente está narrando. Pelo cinema, a gente está narrando. E não sei narrar, está faltando registrar. A minha mãe é mãe de santo. E a minha mãe foi a pessoa que primeiro disse para mim que eu ia ser historiadora, porque ela me colocou no centro e me botou para escrever as receitas. E eu ficava sentada ali, ouvindo as pessoas que iam no centro, primeiro falar dos problemas, das dores, não sei, amor. Eu só ouvia. Eu tinha 15 anos. E era sempre ouvindo essas histórias e depois, né, as entidades iam lá e receitavam em algum processo de cura. Foi minha mãe que olhou para mim e falou assim: filha, escuta, aprende a ouvir. Essas mulheres das quais a mãe, a avó, as irmãs, todas elas, isso é uma tecnologia feminina. Escutar, ouvir, aprender a ouvir, agora também narrar, e mais do que isso, a gente se deslocar do negócio que é essa coisa do espaço da falta. Nós, mulheres negras, sempre fomos vistas como aquelas que faltam, né? Falta tudo. Aí a gente pega os números, cortar os pulsos, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você pega... Eu estava lendo o relatório Guelé 10 sobre violência doméstica, é muito interessante, tudo bem. Tudo bem, não. Tudo mal. Aumentou o número de violência contra as mulheres negras, mas, ao mesmo tempo, quando você pega os índices, fomos nós que mais estudamos nesses últimos anos. Fomos nós que mais... Os índices de escolarização, fomos nós que mais estudamos. Fomos nós que mais avançamos. E isso não é qualquer coisa. Isso é se deslocar de um espaço de falta.
Isso é transformação de subjetividade. Os processos históricos não apenas produzem instituições, modos de produção, eles produzem formas de pessoas. E eu sou grata de viver num tempo em que eu estou vivendo um inúmero número de mulheres pretas que se deslocaram, estão se deslocando desse espaço da falta, da dor, e estão narrando, a gente está enfiando o pé, a gente não está pedindo licença, a gente está entrando com tudo, e a gente vai continuar entrando. Não importa. Não tem mais retorno. Não tem mais volta. E aí, para falar da questão do território, a gente, nas teorias feministas, corpo é o lugar, não é só o lugar que a gente teoriza, é o espaço da teorização. Esse corpo preto, feminino, cisgênero, trans, lésbico, esse corpo que é da mulher quilombola, aquela da mulher da periferia, não importa, esse corpo preto, ele produz conhecimento o tempo inteiro. E a gente vai continuar produzindo, a gente vai continuar narrando, porque tá aí os dispositivos racistas, mas nós já nos reconhecemos, mas a gente já não aceita mais. A gente não aceita mais o lugar de subalternidade que tentaram nos colocar, porque a gente é foda. Pessoal, eu só peço um pouquinho só mais de atenção. Eu gostaria de agradecer a Bia, que fez a ponte aqui, né, das conversas com o pessoal do Secafro. E eu quero chamar aqui para encerrar a Carol e a Silvane, que são as mulheres guerreiras aí que participaram da organização também. Pode colar? Gente, chega de discurso acadêmico. Adorei. Oi. Então, gente, boa noite, né? É difícil falar assim, né? Eu fui pega de surpresa. Mas, então, primeiramente, fora Temer, né? Vamos começar assim. Sim, fora. E aí eu vou iniciar esse encerramento como ele começou, que é para enfatizar que assim, sozinho a gente pode ir longe, né? Mas se estivermos todas juntas, a gente vai, né? A gente é mais forte. Então, esse evento não foi construído só por mim ou pela Silvane. Quero agradecer, então, o Bruno, a Bia, o Paulo, deixa eu ver, o Danilo, a Liliane, que está aqui. E eu estou esquecendo de Adriana, a Renata, porque a gente trabalhou, né? A Adriana, com certeza, foi ela que iniciou a abertura, inclusive, falou isso, que a gente tem que estar junto. E estou muito feliz de a gente conseguir ter realizado isso. Agradecer também as coordenações dos eixos. Eu espero que quem assistiu tenha sido esse momento de troca, né, como a Jéssica falou. Agradecer a fala de vocês, que foi incrível. E, enfim, eu não sei muito, né, o que falar mais. Eu não sei se a Silvane quer falar. E foi um trabalho que cansou, mas que valeu a pena, né? Quando eu escuto a Thaís ou outras mulheres que vieram falar comigo, eu fico imensamente feliz. E aconteceram também algumas coisas comigo algumas semanas atrás aqui. E aí esse evento foi algo que deu mais força, né, para continuar. E até me matriculei numa disciplina para o ano que vem, porque eu já queria ir para casa, não queria voltar. Mas aí eu resolvi e percebi que São Paulo é um lugar de muito aprendizado. E esse evento também foi pensado para a gente dar visibilidade a essa produção de conhecimento, né? Que é por nós. Então essa mesa foi justamente isso, falar de nós, né? E falar das experiências, e a escrita de si é muito importante. Então,
agradecer, né? Gratidão, então, para todo mundo que esteve aqui, passou o dia conosco. Quem veio só agora ou veio só à tarde. Eu espero que tenham aproveitado, que tenham aprendido, né? E é isso. Obrigada. E se alguém quiser vir aqui também, né? Bia e tal, se quiser vir aqui falar. Bom, eu só quero agradecer mesmo, agradecer a todas as pessoas do Secafro, desde o primeiro momento em que se pensou o seminário, a escolha do nome, a escolha do tema. Então, acho que foi muito importante para a gente mesmo ter essa mesa aqui hoje. Agradeço a cada uma de vocês terem aceitado o convite e terem compartilhado conosco essas histórias. E dizer que esse espaço é nosso. Esse espaço da academia é um espaço de mulher preta. Já era, acabou essa época de que mulher preta não é o lugar. E a gente... Isso, é nosso lugar. Nós estamos ocupando o que é nosso. E os nossos modos de falar são os modos que nós quisermos. A gente pode falar como um linguajar periférico, a gente pode falar como um linguajar intelectual, a gente pode usar palavras difíceis, a gente pode usar a linguagem que nós quisermos. Todos os espaços são nossos. E eu acho que é isso que é mais importante e foi por isso que todas as nossas ancestrais lutaram. Né? Não para alguém dizer, não, seu espaço é lá na periferia, sua fala tem que ser periférica, ou seu espaço tem que ser na academia, você tem que falar palavras que quase ninguém entende. Não. Você tem que falar do jeito que você quiser. E todos os espaços são nossos de mulheres negras, porque nós que construímos tudo isso. É isso.